Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença da professora Marisa Araújo, de Biologia, e da professora Isabela Moreira, de Ciências. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação, hein? Agora nós vamos voltar para as nossas perguntas. E já chegou aqui uma pergunta do Tiago, da Escola Diva Medeiros, de Japonvar. Ele está no primeiro ano. Muito obrigada pela participação, Tiago. Professora, pode ser qualquer uma das duas, podem responder. Membrana plasmática é a mesma coisa que membrana nuclear? Se não, qual é a diferença entre elas? Bom, a membrana plasmática, ela é diferente em termos de função da membrana nuclear. A membrana plasmática, ela envolve a célula. E a membrana nuclear, ela envolve o material genético da célula, que pode ser tanto DNA como RNA. Mas em termos estruturais, a sua constituição é fosfolipídica. Ótimo. Lembrando também que a nuclear, acho que são a dupla membrana, parece, né? A membrana nuclear, e ela faz ali uma parceria ali com o retículo plasmático rugoso, eles são muito próximos, sim, né? Sim, Tem toda aí uma complexidade, ela falou muito bem da função, né, também. Ok? Ok, então agora vamos responder ao Leandro Rodrigues. Um abraço para você, Leandro, da Escola Mário Campos e Silva, é do município de Oliveira, 9º ano, professora Marisa. Quais os impactos socioambientais que as usinas hidrelétricas podem causar? Ok. Eu vou continuar falando desse assunto na próxima aula também, tá? Né? Na próxima semana a gente vai falar disso também, tá? Lembrando que a usina... nuclear ou hidrelétrica? Desculpa. Nuclear. Ah, nuclear, achei que era hidrelétrica. Tá, a usina nuclear, gente, vamos pensar, ela vai utilizar ali energia dentro do núcleo, né? Acontecem fissões ali dentro do núcleo, libera energia muito grande. Então, logicamente que essas usinas, elas têm que estar super bem controladas, monitoradas. O perigo é quando acontece um acidente nuclear, né? Como aconteceu, por exemplo, que eu citei para vocês na aula de Chernobyl, né? Um acidente nuclear de grande proporção, e aí contamina, né, o ambiente, e aí podem causar mutações nas células. Então, até hoje, nós temos aí descendentes de pessoas que viveram, que morreram também, mas que seus filhos até hoje estão sofrendo essas consequências. A gente teve também acidente também no Japão, né, do tsunami, que acho que é 2011, que também essa liberação aí de matéria radioativa que vai interferir lá no DNA da célula, causar diversos problemas. Então, o problema maior aí do impacto é a questão desses acidentes, né? E aí as pessoas têm que sair daquele local, não poder viver mais naquele ambiente. Então, seria um impacto aí socioambiental, que vai atingir pessoas, né? E das usinas hidrelétricas, então, vamos complementar. Ah, ok. Da usina hidrelétrica, lembrando que para fazer usina hidrelétrica, você tem que fazer uma barragem no rio. Essa barragem vai formar um reservatório, então vai acumular água para trás. Então, já pensou? Se tiver cidades, né? Muitas vezes elas vão cobrir cidades vão se esconder, vão sumir. Então, você tem que deslocar pessoas, tirar as famílias daquela cidade e construir uma outra, né? Até posso dar exemplo, né? De Nova Itueta, né? Que foi formada ali por causa da usina hidrelétrica de Aimorés, que é próximo ali de Valadares. Você constrói uma nova cidade, as casas iguais, as pessoas não têm identidade com aquelas casas, com aquele solo. Às vezes tem uma árvore que você gosta, você tem uma história. Então, isso causa nas pessoas dor, problemas psicológicos, como, por exemplo, depressão, às vezes até suicídio, né? Então, assim, essas pessoas têm que ter um acompanhamento psicológico, tá? Então, e também atinge fauna, atinge flora, os peixes, por exemplo, né? Isso atrapalha a reprodução dos peixes, né, Isabela? Sim, os peixes têm que subir a cachoeira para poder produzir hormônio sexual. Então, eles têm que construir escadas. São impactos ambientais e sociais muito grandes aí. Mas a gente precisa, né,
Inclusive, a maior fonte de energia elétrica nossa ainda são as hidrelétricas. Eu gostaria de completar em relação às hidrelétricas nucleares, o cuidado que nós temos que ter também é com o lixo que elas produzem, né? Então, e tem que ter um cuidado especial com esse lixo radioativo, na eliminação, no transporte desse lixo. Então, aí também é um outro cuidado. Isso mesmo, muito bem explicado por vocês. Vamos lá. 4º ano. Como a curiosidade pode ajudar a desenvolver o estudo das ciências? Bom, todos os cientistas, eles começaram a pensar, a pesquisar através da curiosidade. Então, você aí de casa também pode ser um jovem cientista. Se você observar o seu ambiente e começar a propor hipóteses, e se tiver dúvidas, manda pra gente. É isso mesmo. E agora vamos responder a Elisa. Um abraço para você, Elisa. Obrigada pela participação. Ela é de Uberlândia, professora Marisa, do 2º ano. E ela pergunta: nas células bacterianas, a síntese de proteína é realizada no citoplasma? Ótimo. Quero mandar um abraço para Uberlândia. Eu morei em Uberlândia, fiz o 3º ano na Escola Messias Pedreiro. Então, um abraço aí para se tiver aluno da Escola Messias Pedreiro. Eu fiz o 3º ano aí em Uberlândia. Apesar de que eu sou lá do Vale do Aço, mas eu vivi lá um tempo. Um abraço, tá, Elisa? Bem, ótima pergunta, porque existem diferenças em várias questões metabólicas de seres procariontes, seres eucariontes. E lembrando aí que as bactérias, como ela não tem a membrana nuclear, né? Sim, vai ser feito no citoplasma. Mas lembrando que numa célula eucariótica, isso também vai ocorrer. Porque o DNA, né, ele tem lá diversas porções que eu vou chamar de genes, né, que vai produzir um produto funcional. Então, você vai lembrar lá que o DNA, ele tem lá o gene, que vai ter uma receita para uma proteína. Então, você tem que produzir o RNA mensageiro lá no núcleo. Esse RNA mensageiro tem que sair do núcleo para o citoplasma e encontrar com o ribossomo. Como na célula bacteriana, ele não vai ter que sair do núcleo, né? Porque o núcleo, né, o DNA está disperso já no citoplasma, né? Então vai acontecer ali mesmo no citoplasma, né? Porque esse DNA está disperso e inclusive podem ter vários ribossomos ali, a gente chama de polirribossomos, né? Sintetizando aí a molécula lá, lendo o RNA mensageiro e produzindo a proteína, ok? Muito obrigada. 5º ano. O ar é substância pura ou mistura, professora Isabela? Bom, o ar é uma mistura gasosa de várias substâncias, né? A maior parte do nosso ar ela é formada de nitrogênio, depois de oxigênio e 1% é a mistura de todos os outros gases. Ok. Vamos lá? 2º ano, o que diz a teoria celular? Ah, muito bem. Como eu comentei com vocês, a teoria celular ela foi feita assim, né, teve a mão de vários cientistas de forma independente, né? E lembrando que, o que a teoria celular diz? Que todos os seres vivos são formados por célula, que as células são as unidades morfofuncionais, elas dão forma e função, né, ao organismo. E que uma célula origina de outra pré-existente. Ela não tem, né, lembra daquela teoria da abiogênese, que uma matéria podia surgir de outra espontaneamente? Não, isso não ocorre, né? Uma célula é originada de uma outra pré-existente, ok? Então essa que é a teoria celular. Ótimo. 4º ano. Olha só a pergunta. O que estuda a área das ciências da natureza, professora Isabela? Bom, a área das ciências da natureza, ela tem várias sub-áreas, né? Ela vai estudar os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, os fenômenos químicos e tudo em relação aos seres vivos. Ok. 2º ano, professora Marisa, em quais organelas ocorre a produção de uma proteína de exportação? Ó, pergunta boa, bonita. Seguinte, como eu falei na aula, eu vou continuar na próxima aula, não deu para a gente terminar, vou explicar direitinho aí o processo, porque tem proteínas que são produzidas para ficar dentro da célula, para não sair. Essas proteínas têm que ser feitas em ribossomos que estão livres na célula, estão lá no citoplasma sozinho. Agora, quando uma proteína ela é formada num ribossomo que está preso,
né, está junto ali com o retículo endoplasmático rugoso, né? O retículo plasmático é um conjunto de membranas formando um túnel, né? Então, essa proteína formada nesse ribossomo vai cair dentro desse túnel, tá? Que é o retículo plasmático, vai ser transportado até o Golgi, né? O complexo de Golgi, ele vai empacotar, ele pode modificar, fosforilar, ele pode acrescentar, né? Colocar, por exemplo, uma glicoproteína recebeu uma parte de glicídio, né? Você pode aí alterar a proteína no complexo de Golgi, empacotar. Imagine numa indústria, você empacotando mesmo o pacote de arroz para exportação. Então, a proteína empacotada, o Golgi vai liberar essas vesículas de secreção e vão sair da célula. Então, voltando atrás, retículo plasmático rugoso, depois vai passar para o complexo de Golgi e vai sair aí pelas vesículas de secreção. Um exemplo aí de proteína de exportação é a insulina, né? O hormônio insulina, que é importantíssimo, diversos outros hormônios, também as enzimas digestivas, né? Lá no estômago, e até, vou falar uma palavrinha feia aqui, gente, na época daí de gripe, de Covid, a secreção, né? O catarro é um mucopolissacarídeo sulfatado e carboxilado, é uma proteína de exportação, tá? Que as células caliciformes ali do nosso, né, trato respiratório vão produzir para proteger ali o nosso trato respiratório, a proteína de exportação, ok? Ótimo, muito obrigada pela explicação, professora Marisa. Sexto ano, quais são os estados físicos da água? Bom, a água aqui no nosso planeta, ela pode se encontrar em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Ótimo. E agora, professora, complementando aí o que você já começou a nos dizer, qual que é, então, essa função mesma do complexo de Golgi? Ah, ok. O complexo de Golgi é uma organela membranosa, né? São várias membranas empacotadas, né? Parecendo um monte de saquinhos empacotadinhos, né? Uns sobre os outros. E ele vai produzir, agora eu falei com vocês, ele vai tanto armazenar substância, empacotar e modificar, como ele também vai produzir essas vesículas de secreção, e também eles produzem os lisossomos, né? Que são o quê? É uma organela membranosa que saiu ali do Golgi, que também é uma membrana, né? E mais dentro tem uma enzima digestiva. Então, se a proteína que está ali for uma enzima digestiva, ele vai formar também o lisossomo, que vai agir aí, formando o vacúolo, né, digestivo, e vai então fazer digestão intracelular, tá? Ok? Ok. Quarto ano, identifique se a frase é verdadeira ou é falsa. A formulação de teorias como a do Big Bang e a evolução dos seres vivos são baseadas em evidências científicas. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Todas as teorias científicas que nós temos, né, como a teoria do Big Bang, a teoria da evolução dos seres vivos, elas são baseadas em evidências científicas. Não existe fazer ciência sem a gente ter evidências e sem a gente testar essas evidências para formular as teorias. Posso comentar? Claro. Claro. A gente lembrando da história, da ciência, a gente vai lá nos filósofos gregos, né? E a gente, uma coisa importante também é a gente não ficar questionando a ciência, porque a ciência você tem que respeitar o tempo, né? Por exemplo, na atualidade hoje, a gente tem muito mais condição de perceber essas evidências, né? Você voltar lá no passado, lá na Grécia Antiga, a forma de fazer ciência era de acordo com aquela época, né? Só que a ciência moderna, a gente exige, sim, todos esses passos, todo o método científico, mas a gente nunca pode deixar de não respeitar essa ciência que foi feita até antes de Cristo, sem seguir o método científico, mas a gente respeita aquele momento, daquela atualidade, contemporâneo, né? Daquele Exato, momento, aquele okay? momento histórico ali, Isso, né? Exatamente. Certo. Então vamos para a nossa próxima. Eles não usavam método experimental naquela época, né? Sim. Mas não deixa de ser importante. Isso. Oitavo ano. O magma no manto da Terra faz um movimento chamado convecção. Alguma relação com a convecção estudada nas formas de propagação de calor?
Ok. Esse assunto foi a Isabela, né, que trabalhou com vocês, Isabela Vanhan. Vamos lembrar aí da convecção. O que acontece na convecção, gente? Eu tenho aí, por exemplo, vamos imaginar massa de ar, né? Você tem o ar quente e o ar frio. O ar quente sobe e o ar frio desce, né? Imagina a geladeira aquela de vocês. A geladeira, lembra que o freezer, ele está em cima, porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Então vai ter esse movimento aí, que eu chamo de convecção. No líquido, se você pegar uma água fervente, não vai fazer isso em casa não, tá, gente? Estou só supondo aqui. Jogar uma serragem, você vai perceber que a serragem vai subir e descer. Você tem ali a água mais quente subindo e mais fria descendo. Vai dar esse movimento aí de convecção. Isso também acontece no magma. O magma, ele vai ter ali rochas derretidas, né? Então é muito, muito, muito quente e vai ter esse movimento. O mais quente ele vai subir e o mais frio vai descer. Então acontece esse movimento aí de convecção, né? E esse movimento do magma inclusive pode causar terremotos, né? Dependendo do local aí do encontro de placas tectônicas, você pode viajar aí para a questão aí geográfica, mas é exatamente aí esse movimento de convecção, ok? Professora Isabela, vamos continuar com o tema das misturas. 5º ano. O leite é uma mistura homogênea ou heterogênea? Bom, o leite, ele é uma mistura heterogênea, né? Às vezes a gente se engana, né? Mas o leite, ele tem uma parte de gordura, né? E também tem uma parte das substâncias que se dissolvem em água. Como a gente já conversou aqui, o óleo e a água, elas não se misturam por serem diferentes, né? Então, o semelhante vai dissolver o semelhante. Como o leite tem uma parte gordurosa e uma outra parte líquida, né? Solúvel em água, ele é uma mistura heterogênea. Complementando, professora Isabela, que esse foi assunto também da minha aula. Exato. Né? Que a gente chama de coloide, né? Sim, porque o coloide, leite, a tinta, o sangue, você visualiza como se fosse homogêneo, mas é heterogêneo a nível microscópico. Então, ele te confunde. Então, a gente chama de coloide, né? É uma heterogênea, sim, mas ele confunde você, como se você visualiza como se fosse homogêneo. Foi ótima essa pergunta que nos esclareceu isso. E agora estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E eu quero lembrar que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quando e quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença das nossas professoras e intérpretes de Libras que estiveram conosco hoje e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!